A paz de Deus seja contigo, Deus abençoe tua vida. Estamos de volta para mais uma aula, para mais uma jornada, um dia dessa jornada, desta busca do conhecimento bíblico. E eu preciso continuar hoje o que nós começamos a falar no último vídeo, na nossa última aula. Eu terminei a última aula falando com você, dizendo a você de que, biblicamente, o dia começa na viração, no pôr do sol. O sol se pôs, um dia termina e outro dia nasce. Independente do que você acredita, do que você goste, do que você está acostumado ou acostumada, é assim que a Bíblia ensina, é isto que a Bíblia nos diz. Agora, eu preciso entrar assim no momento mais importante da criação, mais significativo da criação. Continue aí no livro de Gênesis, no princípio, no início. Gênesis, desta vez, nós vamos ler o versículo 26. Preste bem atenção. Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Alguns não entenderam, alguns questionaram, alguns defenderam a ideia de que você lembra do Elohim, né? Elohim não, desculpem. Do Elohim, Deus Criador, né? Que Elohim seria o plural de Elohá, que é Deus Criador. Alguns questionaram e questionam de que ali não quer dizer que Jesus estava presente, de que havia outra pessoa, de que havia outro ser. Eu já mencionei e vou frisar agora que no futuro próximo nós vamos voltar naquele texto, quando falarmos da cristologia. O que é cristologia, pastor? É o estudo sobre a vida, sobre o ministério, sobre o trabalho de Cristo, né? A pessoa de Jesus. Agora, nesse texto nós vamos ler, vai ficar um pouco mais claro, não vai elucidar ainda talvez para alguns de vocês, mas vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer, o que a Bíblia na verdade quer dizer quando diz Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus no plural. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Antes de ler. Sabe por que nós temos tantas religiões no mundo, tantas igrejas, tantos líderes religiosos, tantos segmentos religiosos, cada coisa, cada barbaridade que a gente vê, de que homens e mulheres fazem em nome de Deus, de que induzem os membros, a igreja, a membresia também a fazer tudo em nome de Deus, em nome da Bíblia? Isso acontece porque alguns de nós, alguns líderes, tentam trazer a Bíblia, preste bem atenção, tentam trazer a Bíblia para a nossa vontade, para os nossos interesses. Poucos, eu digo sem medo de errar, poucos estão realmente preocupados em adequar as suas vidas à Bíblia. Mas muitos estão interessados em adequar a Bíblia aos seus interesses. Ou seja, se a Bíblia diz isso aqui e isso não condiz com o que eu quero, com o meu interesse, com o meu propósito, então eu vou dar uma alterada. E vou dizer que é uma interpretação bíblica. É a chamada hermenêutica. Hermenêutica é a linha de estudo teológica de interpretação bíblica. Ok? E, pastor, por que tantas religiões se a Bíblia é uma só? É porque a hermenêutica, as interpretações são quase que infinitas. Muitas destas interpretações, ouça o que eu digo, não são todas, mas a maioria destas interpretações fogem do que a Bíblia de fato está dizendo. E isso acontece porque estas pessoas buscam os seus próprios interesses para tirar suas vantagens. Daí
o resultado de muita gente falando muita coisa, mas pouca gente de fato falando sobre a palavra de Deus. Infelizmente isso acontece e estes líderes, muitos deles, no púlpito, no altar, na televisão, na internet, eles de certa forma induzem as pessoas a não estudar, a não ler a Bíblia. Mas nós como cristãos, nós como servos de Deus, nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos nos comunicar com Deus e permitir que Deus se comunique conosco através das Santas Escrituras todos os dias. Todos os dias. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você percebeu, né? Versículo 26. Disse Deus, façamos. Não só... pode ser um erro aí, pastor, de tradução. Façamos. A nossa. Deus disse para alguém. Deus está falando para alguém. Façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, mais de uma pessoa. Deus, repito, não estava sozinho. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que quer dizer isso, pastor? A nossa imagem e semelhança. É outro ponto muito polemizado, muito questionado, muito discutido. A imagem quer dizer figura. É bem provável que Deus tenha a nossa silhueta, obviamente muito maior, enfim. Mas a nossa imagem quer dizer que Deus, alguns estudiosos dizem isso, não é a Bíblia que diz isso, que o homem seria feito a imagem, a fisionomia, eu digo a silhueta, né? O formato, pronto, o formato de Deus. Semelhança, Deus está dizendo que criou o homem para ser imortal. Deus criou o homem imortal, a semelhança de Deus. Deus é imortal, Deus não morre. Então Deus criou o homem com intelecto também. Tanto é que Deus disse nos versos seguintes que o homem dominaria sobre a terra, sobre os animais, sobre a fauna e sobre a flora. O homem governaria. Porque o homem se sobressai, porque o homem está acima da fauna, da flora, da natureza, do mundo, dos animais, enfim, por quê? Porque o homem é dotado de intelecto, de racionalidade, de pensamento, de razão. Por isso que o homem é chamado à imagem e semelhança de Deus, porque o homem pensa, porque o homem raciocina, porque o homem é dotado de emoções, de sentimentos. E isso, na verdade, fala mais sobre Deus do que sobre nós. Deus está nos dizendo, através da criação, de que Ele pensa, de que Ele tem sentimento. Deus tem sentimento. Em diversos momentos a Bíblia fala sobre isso, os sentimentos de Deus. A Bíblia diz, Moisés nos diz em Gênesis, que quando Deus diz a imagem e semelhança, Deus está dizendo que Ele, Jesus e o Espírito Santo têm as mesmas características e que nós temos um pouco uma semelhança destas características. Façamos o homem, pois, a nossa imagem e semelhança. Esta foi a criação do homem, mas o homem perdeu. O homem perdeu e perdeu feio muitas destas semelhanças com Deus. Deus te abençoe. Até o próximo estudo.